Olá, eu sou o professor Givanildo e nessa aula nós vamos tratar de quadriláteros, vamos fazer a revisão dos quadriláteros. Então eu coloquei aqui bem definido para vocês que quadrilátero é um polígono que possui 4 lados e essa figura geométrica bidimensional é formada por lados, que são segmentos de reta que formam o contorno do polígono, e vértices, são os pontos de encontro dos segmentos de reta. E ângulos, que são 4 ângulos internos que somam 360. Ou seja, aqui está uma propriedade importante, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer tem que dar 360. Diagonais, são duas diagonais que ligam dois vértices não consecutivos, né? Então vamos entender essa primeira parte. Então vou pegar aqui um quadrilátero qualquer, para você se habituar. Vou pegar aqui. Esses segmentos de retas que formam quadrilátero são os lados do quadrilátero, ok? E o encontro entre eles aqui, essa dobra, é chamada de vértice, né? Que eu vou aqui linkar com esses pontos aqui. Esses aqui são chamados de vértice, né? E aqui em cada vértice tem um ângulo. E a soma de todos esses ângulos, vamos dizer que aqui é A, B, C e D. A soma de todos os ângulos tem que dar 360. E ele diz o seguinte, ó, de um vértice lá oposto para o outro, eu tenho isso aqui que a gente chama de diagonal. Então sempre vai ter duas diagonal, ok? Então a diagonal liga vértices opostos. Então foi isso que a gente acabou de definir aqui. Então vou voltar. E aí está demonstrado na figura aqui os que são os lados, os que são os vértices, os que são os ângulos e o que é a diagonal. Perfeito. Agora, os quadriláteros são classificados de acordo com o seu tipo. Os principais quadriláteros são os paralelogramos e os trapézios, que se diferenciam pelo número de lados paralelos. Ou seja, quando tiver lados paralelos, número de lados paralelos, quanto mais número de lados paralelos, vai definir quando é trapézio e quando é paralelogramo. Então, o quadrilátero se classifica de duas formas: paralelogramo ou trapézio. Então vamos ver o primeiro, os paralelogramos. Possui dois lados pares de lados, possui dois pares de lados, aliás, dois pares de lados paralelos. Então tem que ter pelo menos dois pares de lados que são paralelos. Os lados opostos de um paralelogramo não são paralelos e de mesma medida. Podemos caracterizar e conceituar ou definir um paralelogramo pelos seguintes critérios. Qual é o critério para ser paralelogramo? Primeiro, os lados paralelos da figura apresentam a mesma medida. Então, se a medida for desigual dos lados paralelos, não é um paralelogramo. Os ângulos opostos da figura apresentam a mesma medida. Okay? Os ângulos opostos da figura apresentam a mesma medida. Ângulos opostos têm que ter a mesma medida. Duas diagonais que se cortam, as duas diagonais se cortam no ponto médio, ou seja, exatamente no meio do segmento ali. Qualquer segmento de reta, lado, pode ser considerado a base dessa figura. Então a gente dá um exemplo aqui. Então, como a gente falou, ó, os ângulos ali são iguais ou congruentes. Então ele diz o seguinte, de altura em relação a qualquer lado, né? Pode traçar uma perpendicular e qualquer lado pode ser considerado como base desde que você trace a perpendicular ali. Bom, a área de um paralelogramo é calculada multiplicando a base da figura pela altura. Já o perímetro é a soma das medidas dos lados do quadrilátero. Bom, alguns paralelogramos recebem nomes específicos por apresentarem características próprias. São eles o retângulo, o quadrado e o losango. Então todos eles são paralelogramos. Por quê? Porque eles têm medidas que vão ser, pelo menos duas medidas que vão ser iguais. Lembre disso aqui, no caso do quadrado todas as medidas ali são iguais. E aí o retângulo é um quadrilátero com lados opostos paralelos de mesma medida e apresentam 4 ângulos retos. Os 4 ângulos ali são perpendiculares, são ângulos de 90 graus. Todos medem 90 graus.
As diagonais de um ângulo se cruzam em um ponto que divide a figura em dois triângulos com a mesma medida. Então, está deixando bem claro aí que vai passar essa diagonal exatamente no segmento que vai ser o ponto médio. E aí a gente tem a fórmula. Qual é a fórmula de qualquer paralelogramo? É a base vezes a altura e o perímetro vai ser 2b mais h. Aí vai falar assim, por que 2b mais h? Vamos lá. A gente falou que um retângulo, então vamos pegar agora um retângulo mesmo. Está aqui o retângulo. Né? A gente aprendeu que um retângulo é constituído por base e altura. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa aqui. Comprimento e largura. Mas por que no caso a gente está chamando de altura? Porque se a gente sabe que aqui é 90 graus, a gente diz que isso aqui é o tamanho que ele tem, a altura que ele tem. Então por isso ficou aqui H. E aqui seria a base. Se eu tivesse colocado ele em pé, daria no mesmo. Vamos supor que eu colocasse ele de outra maneira. Vamos colocar ele assim, para ficar mais fácil. A gente visualizar. Vou fazer uma cópia. Vou fazer da mesma maneira aqui. Vamos ver que você colocou ele assim. Então, ó, o que mudou? Nada mudou, continua sendo a mesma coisa. Aqui é a base, aqui é a altura. Aqui é a base e aqui é a altura. Então, quando a gente fala perímetro, perímetro é a soma de todos os lados. É como se você arrebentasse esse lado e pegasse. Ó. Então você vai ter esse aqui, mede B. Depois esse lado aqui, mede H. Depois a gente vai ter outro lado aqui que mede B de novo. Depois a gente vai ter esse outro lado aqui que mede H. É como se você esticasse e formasse uma única reta. Então você vai ter B mais H. Então você tem 2B mais 2H. Como o 2 aqui é fator comum, eu posso colocar em evidência. Então posso dizer que o perímetro, que é a soma de todos os lados, seria 2 vezes B mais H. Por isso que lá na fórmula o perímetro ficou isso. E a área? A área, como a gente viu, vai ser a base vezes a altura. Então isso é muito importante a gente ressaltar. E aí vem a diagonal. Aí a diagonal vai perguntar por que a diagonal ficou dessa maneira. Vamos lembrar que a diagonal trabalha com o teorema de Pitágoras. Você tem isso aqui, ó. Vou traçar a diagonal aqui. Então essa aqui é minha diagonal. O que você tem aqui? H e B. Então diagonal, usando o teorema de Pitágoras, diagonal vai ser hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos cateto. Quadrado da hipotenusa, D ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você tem D igual a raiz quadrada de H ao quadrado mais B ao quadrado. Por isso que a fórmula da diagonal é isso. Ok? Então esse foi o retângulo. Quadrado. Nas mesmas condições, os quadrados também vai ter 90 graus, só que a diferença é que os quadrados têm lados iguais. Então, por isso que o perímetro dele vai ser L, né? O perímetro dele vai ser 4L e a área vai ser L ao quadrado e a diagonal vai ser L raiz de 2. Por quê? Vamos explicar isso aqui também. Agora eu estou me referindo ao quadrado, ok? E o quadrado, a gente vai ter algo diferente nele. Por quê? Porque o quadrado, todos os lados são iguais. Ok? Então, sendo todos os lados iguais, então a base vezes a altura, né, no caso aqui, essa aqui seria a base, seria a altura, tem a mesma medida. Então, quando você calcula a área, base vezes a altura é L vezes L. Uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado. Por isso que é o quadrado, que é o produto das duas dimensões, comprimento e largura. O perímetro. Claro que aqui está óbvio que isso aqui mede L também, isso aqui mede L. Então o perímetro vai ser L mais L mais L mais L. Então perímetro seria o lado mais lado mais lado mais lado. Uma coisa somada 4 vezes com ela mesma pode representar por 4 L. E por fim a gente precisa saber da diagonal. Novamente a mesma coisa lá. Aqui é diagonal. Quadrado da hipotenusa, que é diagonal,
é igual à soma dos quadrados do cateto. L ao quadrado mais L ao quadrado. Diagonal ao quadrado lá. Uma coisa mais ela mesma é o dobro dela. Então você tem 2L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Isso aqui representa o produto. A gente aprendeu que na propriedade da potência, você vai tirar a raiz aqui, ó. 2L ao quadrado. Você pode tirar a raiz separado como é produto, então pode tirar a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Tudo que está ao quadrado, quando você tira a raiz, é o próprio número que está lá dentro. Então a raiz quadrada de L ao quadrado é L. Então você pode escrever que isso aqui é L raiz de 2, porque ainda continua multiplicando, a raiz ele não tem. Ou pode escrever que a diagonal é raiz de 2, L, tanto faz. As duas formas estariam corretas. Isso aqui representa que é uma multiplicação. E por fim o losango. É um paralelogramo com 4 lados congruentes, ou seja, todos os lados desse tipo de paralelogramo são iguais e as diagonais dessa forma figura perpendicular entre si, portanto formam um ângulo de 90 graus. Né? Então, as fórmulas do losango, quando você quer calcular a área, você vai pegar a diagonal maior mais a diagonal menor e dividir por 2. Né? Diagonal maior mais diagonal menor vezes a altura dividido por 2. Não, é diagonal aqui é vezes, tá? Tá como soma, mas é diagonal maior vezes diagonal menor. Então a fórmula aqui, correta, saiu mais, mas quando você está trabalhando aqui com losango, você tem uma diagonal menor e tem uma diagonal maior. Então a área disso aqui vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ou pode também dizer que é diagonal maior vezes a metade da diagonal menor. Se preferir, pode fazer isso também. Dá no mesmo. E aí o perímetro vai ser a soma desses lados. Aí você vai precisar saber quem são esses lados aqui. Ok? Que na verdade são todos iguais, 4L. Próximo. Aí a próxima forma de classificar o quadrilátero é sendo trapézio, né? E os trapézios são quadriláteros com um par de lados paralelos, cada um lados paralelos é chamado de base. Existem 3 tipos de trapézio, que são os trapézios ósseos, nesse caso teria 2 lados iguais. Tem um trapézio retângulo, né? No caso teria 2 ângulos de 90 graus ali, né? 90 graus do lado. E o trapézio escaleno. O trapézio escaleno, a gente sabe que todos os lados ali, né, são desiguais. Não teria 2 lados iguais. Trapézio escaleno apresenta 2 lados com a mesma medida. Trapézios ósseos apresenta 2 lados com a mesma medida. Trapézio retângulo apresenta 2 lados de 90 graus. E o trapézio escaleno, todos os lados da figura apresentam medidas diferentes. Então, foi deixado bem claro que existe diferença isso aí. A fórmula do trapézio, de todo e qualquer trapézio, vai ser a base maior mais base menor vezes a altura dividir por 2. E o perímetro vai ser a base maior mais base menor e tem que saber a medida dos lados, lado 1, lado 2. E aí a gente fecha dizendo que quadrilátero convexo versus quadrilátero côncavo também pode acontecer. Um quadrilátero convexo, assim classificado, quando a reta que une 2 vértices seguidos não intercepta a reta que liga os outros 2 vértices, ou seja, a reta formada fica contida na figura. E já os quadriláteros notáveis são os quadriláteros convexos, ou seja, todo quadrilátero convexo é considerado um quadrilátero notável, que apresenta pelo menos 2 lados paralelos. Então, se apresentar 2 lados paralelos, esse aqui vai ser um quadrilátero notável. Ok? E quadriláteros convexos que apresentam pelo menos 2 lados paralelos, com o trapézio, retângulo e o quadrado, que a gente já estudou. E aqui tem o quadrilátero côncavo, né? Tem essa marca aqui, né? Ele tem 4 lados, você pode ver que tem 4 lados, mas ele é côncavo. Né? Tem um lado ali que intercepta, passa aqui. É como se aqui tivesse que ter uma reta, ó. Como se aqui tivesse que ter uma reta. Aí ele não fez isso, ele quebrou para cá. Né? Então, aconteceu essa característica aqui, ele deixa de ser um quadrilátero convexo para ser côncavo. Aí você pode notar, qualquer quadrilátero que pareça como se fosse uma abertura, entendeu? Bom, os quadriláteros notáveis são os quadriláteros convexos.
que apresentam pelo menos dois lados paralelos, como a gente viu, como é o trapézio, o retângulo e o quadrado. Os quadriláteros que não são notáveis são denominados os irregulares. Então, todo quadrilátero que não é notável é um quadrilátero irregular. E aí vai ter os exercícios para vocês fazerem, que se baseia sobre a definição de quadrilátero, assinar a alternativa correta. Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados e os lados opostos são paralelos. B. Todo quadrilátero é um quadrado. C. Quadrilátero é uma figura geométrica plana, poligonal e possui quatro lados. D. Quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados e os dois são paralelos. Quadriláteros são figuras que possuem quatro lados. Sob a classificação de quadriláteros, assinale a alternativa correta, número 2. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos. B. Paralelogramo é um quadrilátero que possui lados congruentes. C. Um paralelogramo não é um quadrilátero. D. Um trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos. E. Um trapézio é um quadrilátero que possui dois lados opostos e paralelos. 3. Assinale verdadeiro ou falso sobre a afirmativa abaixo. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados opostos, paralelos e congruentes. B. As diagonais de um paralelogramo cruzam-se em forma de um ângulo reto. C. A soma dos ângulos externos de um paralelogramo é diferente da soma dos ângulos externos de um triângulo. D. Os ângulos adjacentes de um paralelogramo são congruentes. E. Os ângulos de um paralelogramo são sempre iguais. 4. Sobre os retângulos, quadrados e losangos, assinar a alternativa correta. A. Todo retângulo é também um quadrado. B. Os quadrados são figuras geométricas planas poligonais e que possuem os quatro lados congruentes. C. Os losangos são figuras geométricas planas poligonais que possuem os quatro lados congruentes. D. Os losangos são figuras geométricas planas, polígonos que possuem os quatro lados congruentes em medidas de quatro ângulos iguais. E E. Os retângulos são paralelogramos cujas diagonais são perpendiculares. Então essas são as questões e a gente vai corrigir na próxima aula. Então volta, reveja um vídeo, tente fazer as atividades que foram propostas e faremos a correção na próxima aula, ok?